em Tiago, capítulo 2, dando sequência à série de sermões da Epístola de Tiago. Hoje nós vamos nos esmerar pela graça de Deus em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Antes, como de costume, uma recapitulação, o que nós vimos no capítulo 1. Nós vimos no capítulo 1 que a epístola de Tiago é destinada a cristãos da dispersão, provavelmente judeus, que tiveram que sair de Jerusalém devido à perseguição que ocorreu no primeiro século. E nós vemos Tiago ali dizendo aos cristãos que estavam longe dos seus lares, já em outras terras, já dispersos por todo o canto do Império Romano, chamando eles para terem por motivo de toda a alegria o passagem por várias provações, sabendo que a provação da fé deles, uma vez confirmada, produziria perseverança. Mas para que eles assim alcançassem isso, para que eles assim fossem conduzidos por esse caminho, muitos deles tinham que reconhecer uma necessidade, a necessidade de adquirir sabedoria, a necessidade de serem sábios. E Tiago, uma vez colocado isso, ele diz: se vocês têm falta de sabedoria, pois bem, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Não repreende, Deus não repreende nenhum dos seus filhos que pede sabedoria. E continua, no versículo 9 ao versículo 11, Tiago já vem e fala sobre uma questão que nós vamos também trabalhar hoje, a questão das classes sociais, ricos e pobres. Aqui ele vai dizer para o irmão de condição humilde gloriar-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. E esse assunto das classes sociais e como a igreja trabalha a questão da classe social, ele é reiterado vez por outra na Epístola de Tiago. E Tiago capítulo 2, que a gente vai ver essa noite, é um dos versos, uma das perícopes mais negligenciadas nas igrejas brasileiras. Porque nós vamos ver não fazer acepção de pessoas. Nós vamos ver que Deus é o Deus dos ricos e dos pobres. Mas esse Deus que é Deus dos ricos e dos pobres, ele ordinariamente escolheu muito mais pessoas de humilde condição do que pessoas abastadas para o seu reino. Mas a igreja brasileira, infelizmente, tem se perdido e tem se transviado. Muitas igrejas, antes mesmo de começar o seu processo de plantação, já vêm em bairros nobres e começam uma plantação para fins financeiros. Outras têm áreas VIPs dentro da sua comunidade, onde determinadas pessoas com poder aquisitivo podem ficar numa área particular no momento de adoração. E isso não é algo que está longe, não é algo que é de outro mundo, mas é, infelizmente, no seio da igreja evangélica. Se algumas dessas ainda podem ser chamadas de igrejas. Mas Tiago também continua dizendo sobre o homem que suporta com perseverança a provação. Ele vai dizer sobre ninguém, ao ser tentado, dizer que é tentado por Deus. Nós vimos isso. E ele vai dizer a origem de todo o bem. E por último, o que nós vimos? A origem de todo o bem, o Senhor nosso Deus. A origem do nosso pecado é a nossa própria cobiça. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí o contraposto é o nosso Deus, que é a origem de todo o bem. Portanto, se nós queremos sair da prática de pecado, nos achegamos a Ele. E como que Ele faz conosco? Ele, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. E na semana passada, o reverendo Ricardo, ele expôs essa questão da palavra. Uma vez que nós recebemos a palavra, nós não podemos ser aqueles que apenas ouvem e não praticam. Nós devemos ser aqueles que ouvem a palavra e, uma vez entendido aquilo que fora pregado, devemos praticar. A fé cristã, ela nos conduz à prática. A fé cristã, como foi exposto pela EBD, na EBD e agora na liturgia, é uma fé que tem ações. Se nós fomos perdoados, perdoamos. Se nós fomos amados, nós amamos. E isso redunda em ação. E
Nessa noite nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 13 de Tiago, capítulo 2. Vamos ler, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 2, versículo 1 em diante. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui, meus irmãos. Nós vemos Tiago já dizendo, meus irmãos. Mais uma vez, esse tom afetuoso, esse tom fraternal. E nessa parte da perícope, nós vemos Tiago dando repreensões severas. Tanto é que no versículo 4 ele diz o quê? Que irmãos que conduzissem dentro da igreja de tal maneira como ele listar acima, estavam o quê? Tomados de perversos pensamentos. Mas, ao mesmo tempo que Tiago, ele é severo, porque o assunto aqui, é importante nós destacarmos isso, a acepção de pessoas não é um pecadinho. A acepção de pessoas não é um pecado menor, porque nós temos essa questão de, na igreja, durante muitos anos, os únicos pecados que são horrendos para nós são pecados de cunho sexual. Os outros todos a gente não dá tanta importância, não vê tanto o peso. Contudo, Tiago aqui, ele é severo. Por quê? Porque os irmãos estavam, se estivessem nessa conduta, desonrando aqueles a quem Deus honrou. Pode, porventura, dentro da igreja de Cristo, ser desonrado aquele a quem Deus honra? Então isso é muito perigoso. Isso é um pecado muito grave. Muito grave. Mas ainda que Tiago seja severo, ele é amável. Ainda que Tiago venha e repreende, ele não esquece que ele está falando com cristãos. Não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar. E nós que somos cristãos, nós não podemos achar que nós não podemos ou nós não estamos em prática de pecado. Muito pelo contrário. Nós devemos enxergar sim os nossos pecados e pedir perdão. Nós podemos estar nessa noite com uma mente mundana, uma mente em que na nossa consciência, ainda que na nossa igreja, pela graça de Deus, não tenha áreas VIPs, não tenha lugares seletos, nós podemos sim ter no nosso coração uma chama ímpia que faz acepção de pessoas. E nós devemos nos arrepender, porque esse não é um pecado qualquer.
Mas Tiago diz, meus amados irmãos, mais uma vez ele usa isso em várias partes da sua epístola. No versículo 5 ele também vai falar, meus irmãos, no versículo 5, meus amados irmãos. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele aqui coloca a fé que os cristãos têm, essa aqui é uma fé não apenas no teor objetivo daquilo que se crê, mas no teor subjetivo, naquilo em que a nossa alma crê, ou seja, na confiança e dependência em Cristo Jesus. Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo como aquele a quem eu deposito fé e aquele a quem eu sigo. É esse o sentido. E ele qualifica quem é esse Senhor Jesus Cristo a quem nós seguimos. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da glória. Algumas traduções vão trazer Senhor glorioso. É o Senhor que detém a glória e é o Senhor que Ele mesmo é a glória. Ele é a glória de Deus. Não existe como nós olharmos para Cristo pelos olhos da fé e nós não vermos o homem-Deus glorioso. Não tem como. E por que Tiago, aqui nesse contexto, que é um dos contextos, um dos textos, dos versículos que podem ser utilizados como uma prova, um dos textos como prova da divindade de Cristo, defendida pela Bíblia, porque Senhor da Glória é um termo utilizado a Deus, não é qualquer um que tem esse título, mas por que ele utiliza isso no presente contexto? Porque é nesse contexto em que ele vai falar de acepção de pessoas que ele usa esse termo de Senhor da Glória. Porque no versículo 2 até o versículo 4, ele vai falar das pessoas ricas que adentram na igreja. E o que essas pessoas ricas que adentram na igreja elas têm? Elas têm uma pompa de glória. Na nossa sociedade, elas são pessoas honráveis, elas têm glória. Um juiz tem glória, um político, um rico, um empresário, existe algo que é de grande estima nele. Agora, quando Tiago vem e fala sobre o Senhor Jesus Cristo, a gente pode considerar no seguinte sentido. Quando nós estamos, imaginemos na nossa casa, durante o dia, nós podemos estar, se a nossa casa for bem iluminada pela luz do sol, se a nossa casa tiver bastante janela, nós podemos deixar todas as luzes da casa acesa. Durante a noite, ela fará sentido. Ela nos ajudará. Mas quando o dia chega, quando o sol raia, nós veremos que a luz mais forte não pode se comparar com a luz do sol. Então a gente chega na cozinha da nossa casa e a gente vê aquela lâmpada acesa e a gente nem notou. Por quê? Porque o sol já nasceu. E tudo está sendo iluminado pela luz do sol, não mais por aquela lâmpada de glória fraca. De certo sentido, é nesse contexto que ele vai falar que Jesus é glorioso. Por quê? Porque quando nós temos a perspectiva que dentro da igreja, a igreja não é a igreja de homem, mas a igreja de Cristo, Deus homem, qualquer glória que se achega dentro da igreja, ela é obscurecida pela glória de Cristo. Ninguém pode se achegar no seio da igreja e se achar glorioso. Na verdade, não importa os nossos títulos, não importa os nossos estudos, tudo isso fica da porta para fora. Aqui todos nós somos conservos. Aqui todos nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que adquirimos, não importa se a nossa vida está em ascendência ou em descendência. Se nós estamos indo para o sucesso ou indo para o fracasso. Aqui todos nós somos iguais. E é isso que Tiago já começa a falar. Aqui, o que a igreja de vocês é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a fonte da glória. Então, portanto, não coloquem glória naquilo que é passageiro, naquilo que não tem vislumbre em si mesmo, porque tudo isso é poeira, tudo isso é pó, tudo isso não tem significado quando comparado ao Senhor Jesus Cristo. É esse o sentido quando ele fala também do Senhor da glória. E ele vai falar, do versículo 2 ao versículo 4, ele vai caracterizar essa acepção de pessoas. Ele não falou o quê? Ele negou o que nós não... Ou seja, ele disse o que nós não devemos fazer. Nós não devemos ter uma fé em Cristo em acepção de pessoas. A pergunta é, o que é acepção de pessoas? Aqui ele vai colocar classe social. Mas não se restringe, nós sabemos muito bem, a classe social. Pode ser colocado aqui cultura,
etnia, raça. Porque uma vez que todos estão em Cristo, não há acepção de pessoas. Uma vez que todos vêm a Cristo, não pode haver acepção de pessoas. Na igreja, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Todos são um em Cristo. Não há judeu, não há grego. Todos são um em Cristo. E ele diz o que é a acepção de pessoas no presente contexto, que é o que dá mais força, é a questão da classe social. Ele diz, se portanto entrar em vossa sinagoga, a sinagoga aqui não está falando que os cristãos estavam se reunindo junto dos judeus. Sinagoga é um termo que significa reunião. A reunião dos crentes. Aqui tem uma discussão, essa reunião é para culto ou essa reunião é para decidir coisas eclesiásticas? Cada comentarista vai defender basicamente um dos dois lados, mas não obscurece o sentido da passagem. É bom nós vermos isso como tanto um como o outro, ou seja, no momento em que vós estejais reunidos, seja para julgardes algum caso, seja para uma confraternização, seja para o culto. No momento em que vocês se reúnem, não façais acepção de pessoas, porque sinagoga, o termo grego aqui, está relacionado à reunião, ou seja, ajuntamento. É esse o sentido. Se, portanto, entrar em vossa reunião, algumas traduções vão ser até assim, algum homem com anéis de ouro nos dedos, ele está pintando uma figura aqui. Em trajes de luxo, entrar também algum pobre, andrajoso. Andrajoso aqui é de vestes opostas ao de luxo. Ou seja, alguém muito bem vestido, com roupas que nós conseguimos reconhecer que é da última moda, o cara, e do outro lado, entrar alguém todo esfarrapado, todo sem mostrando a sua condição muito precária. Imaginemos que o cenário é esse. Os dois entram na reunião da igreja. No mesmo momento. Os dois entraram. E ele diz, e tratardes com deferência, ou seja, com respeito, com zelo, o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre. Percebam, meus irmãos. A primeira parte do versículo Tiago não está demonstrando um erro em si. Isso é muito importante nós também dizermos. Porque algumas pessoas, quando pegam o texto de Tiago, para não fazer uma equiparação social dentro da igreja, mas para fazer uma subversão. De maneira em que o rico é menosprezado e o pobre é honrado. Tiago não está defendendo isso. Na igreja não há uma subversão da ordem. Na verdade, é colocar os dois em pé de igualdade. Tiago não está criticando o rico ser honrado meramente. Ele está criticando o rico ser honrado e o pobre desprezado. É essa a crítica. Tanto é que ele segue. De ser o que é o rico, tu assenta-te em lugar de honra, e de ser o que é o pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Isso aqui é humilhante. Esse estrado dos pés aqui é uma linguagem de servidão, de sujeição. É considerar realmente a pessoa de condição inferior como menor. E nós vimos isso no estudo do quinto mandamento, que somos iguais, a não ser se há posição. E é muito importante dizer também que Tiago não está indo contra as posições que Deus colocou. Ele está trabalhando dentro da igreja. Ou seja, fora da igreja, obviamente, nós iremos honrar o magistrado. Nós vimos isso. Fora da igreja, nós vamos honrar aqueles que têm autoridade. É devida a honra. Agora, dentro da igreja, se a igreja deseja honrar as pessoas que têm autoridade, se ela deseja fazer isso, ela tem que fazer isso, não desonrando o pobre. E é muito sutil isso. Algumas igrejas grandes, por exemplo, quando chega um político, quando chega um juiz, um desembargador, ou alguém de fama na cidade, o líder religioso, o pastor, ou alguém que está na liderança, faz a questão de, no momento do culto, dizer, fulano de tal está aqui.
Fulano está aqui, e ele começa a dizer, mas por que ele não fala das pessoas de condição humilde? Por que ele só fala de quem tem uma posição de honra? Ah, porque ele quer honrar. A quem honra, honra. Pois bem, mas isso está relacionado a fora da igreja. Na igreja, todos merecem honra. Todos merecem honra. Nesse sentido de cortesia. Todos merecem. Não fizestes distinção entre vós mesmos. E aqui não interessa, no primeiro momento, se esse rico e se esse pobre é ou não é cristão. A questão é o comportamento da igreja. Tanto que Tiago não fala aqui se o pobre é cristão ou se o rico é cristão. Ele não vai falar isso. Mas a forma como se trata aquela pessoa, ou aquelas pessoas. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Não é algo de pouca importância para Deus. É uma perversidade. E uma perversidade que se inicia no pensamento. Por quê? Porque aqui não se está vislumbrando o Senhor da glória que Tiago falou no versículo 1. Aqui está vislumbrando favores pessoais. Aqui está vislumbrando honrar para ser honrado. Aqui está vislumbrando o que muitas igrejas hoje fazem, pessoas adentrarem na comunhão dos santos para fazer um network. Para fazer uma rede, porque naquela rede onde há muitos ricos, provavelmente eu nunca ficarei desempregado. Se eu honrar essa pessoa que tem uma boa condição, ela pode me ajudar. Ela vai me ajudar se alguma coisa acontecer a mim. Agora, esse irmão ou essa pessoa de condição humilde, o que ela tem a me servir? Ou seja, as pessoas entram para a igreja num espírito de serem servidos e num espírito consumista, num espírito de sugar o outro e num espírito de desonrar a Deus. E esse é um dos grandes males do nosso século. E quando a igreja faz isso, ela dá essa ideia de ser uma igreja que faz distinção entre homens, ela está tomada de perversos pensamentos. A pergunta de Tiago é para ser confirmado. Sim, nós estamos tomados de perversos pensamentos. Não tem uma outra resposta a não ser essa. E o versículo 5 deixa isso claro. E o Tiago, nesse seu tom pastoral, Tiago, o irmão Vinícius trouxe isso na abertura dessa série de sermões. Tiago é um líder da igreja, é um líder importante da igreja. E ele tem esse caráter pastoral. Se ele foi severo no versículo 4, no versículo 5 ele atenua. Não atenua a repreensão, mas ele atenua no sentido de que vocês são meus amados irmãos. Dentro da igreja de Deus, as palavras são colocadas em conta. Nós estamos em um contexto em que nós somos irmãos e nós somos homens e mulheres que se amam mutuamente no amor fraternal de Cristo Jesus, e isso deve ser demonstrado nas palavras. É nas palavras também que isso se demonstra. E Tiago vem. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? E aqui, Tiago não está falando que Deus não escolhe pessoas ricas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que, à luz dos nossos próprios olhos, nós vemos que pessoas que não têm alta posição na sociedade são os que frequentam mais a igreja do que pessoas com grande condição social. Geralmente, isso é geralmente, isso não é certo, mas geralmente uma igreja, algumas igrejas, melhor dizendo, em que tem muita pessoa de
grande posição social, muita, geralmente algumas dessas igrejas, tem igrejas piedosas, estou falando algumas, já deixaram o evangelho e já estão fazendo acepção de pessoas para angariar mais fundos para a sua igreja. Nós estamos trabalhando no cenário de Tiago. Tiago já trabalhando aqui em um contexto em que as igrejas fazem acepção ou que essas igrejas que estão recebendo a epístola fazem acepção de pessoas. Tiago não está sendo categórico de toda a igreja que tem uma abastança e que tem pessoas com condição social estão praticando esse pecado. Nós temos no nosso país igrejas com condição social, igrejas em que pessoas com condição social frequentam, e essa igreja tem uma arrecadação boa, e elas investem muito em dízimos e ofertas, inclusive em áreas pobres, em áreas em que há uma carência mesmo. É claro que para essas igrejas, elas não estão pecando. A igreja não é pecado uma igreja, por força de várias questões que não foram planejadas, ter muitas pessoas, ou um número considerável de pessoas com condição social. Não é isso. Mas a maioria das vezes, que é como vai estar no versículo 6, mas a maioria das vezes, o que nós temos é que grande parte da igreja é formada por pessoas pobres. Pessoas pobres. Que são pobres para o mundo. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios. Que os coríntios eles estavam se vangloriando, eles estavam arrogantes. E Paulo vem falar, não foi porventura muitos os ricos que Deus escolheu, não foram os sábios desse século. E era para os coríntios olharem no meio deles, que não havia muitos sábios ali, não havia muitos ricos. E por que isso acontece? Porque, meus irmãos, um dos passos é aqui na responsabilidade humana, um dos passos para se achegar a Cristo Jesus é reconhecer a sua vileza. Um dos passos para seguir a Cristo Jesus na responsabilidade humana é colocar toda a confiança em Cristo Jesus. E aquele jovem rico, ele exemplifica muitas das vezes, ou ele exemplifica muito bem as pessoas de muitas posses. Quando Jesus fala, vende tudo o que tem e siga-me, não que isso é uma regra geral, mas quando eles veem que as suas finanças podem ser impactadas por causa do Evangelho, muitos deles se entristecem e não seguem a palavra de Deus. Não seguem. Porque o Evangelho, ele requer muitas das vezes perdas. O Evangelho, ele requer que uma empresa, ela não negocie as verdades fazendo um caixa impróprio para sonegação ou abraçando pautas ideológicas que são contrárias à palavra de Deus a fim de venderem mais. Se imergirem no pensamento desse século apenas para lucrarem. Os ricos, quando veem que o Evangelho custa isso, que o Evangelho fala para eles reconhecerem a pobreza do seu interior, a pobreza que eles são, eles se apartam. A maioria das vezes. Mas nós temos casos como José de Arimateia, nós temos casos como Zaqueu. Nós temos casos na história da igreja de homens abastados que se converteram e foram muito operosos com os seus bens no progresso do reino. Para serem... E o pobre ele é pobre segundo o mundo. Mas segundo Deus, eles são ricos, ou eles serão ricos. Para serem ricos, nesse cenário, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Esse fé aqui, essa fé, ela está conectada aos dons. Ela está conectada a uma fé que a pessoa recebe, que ela estimula a fé que ela recebeu. Esse é o dom, é um presente de Deus. E é o terreno propício para que essa pessoa seja receptáculo também dos dons que Cristo concede à sua igreja. E não apenas a fé, mas também herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. O rico, ele não
se ele não tem Cristo Jesus, a sua riqueza é pobreza. Porque quando o último bater do coração chegar, tudo ficará. Mas o pobre, que viveu em condição humilde durante toda a sua vida, quando o último bater do coração chegar, ele se tornará co-herdeiro com Cristo. Ele já é, mas ele vai usufruir da riqueza em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Os ricos miram muito baixo. Aqueles que são pobres, eles miram corretamente, porque eles miram no Senhor da glória e eles amam o Senhor da glória. E aqui é um dos textos que mostram que o reino de Deus, essa herança do reino de Deus, não é para aqueles que meramente têm medo do inferno. Para quem que é o reino de Deus? Para quem ama a Deus. E herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Mais uma vez, o versículo 6 mostra a certeza de que dentro daquela comunidade estava, ou de uma daquelas comunidades, estava um perverso pensamento. E ele continua: não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Nós temos que ter em vista para quem a epístola é destinada. Hoje, dependendo da condição social ou do meio social em que nós estamos inseridos, nós não conseguimos olhar isso. Eu não consigo ver o rico oprimindo o pobre. E eu não consigo ver eles arrastando os pobres para os tribunais. Eu não consigo ver isso. Mas no primeiro século isso era comum. No primeiro século, o rico ele tinha condição, ele era abastado, ele tinha condição para oprimir o pobre. Tanto que no final da epístola, chegando no final, Tiago vai falar isso. Meus irmãos, séculos atrás, não existia direitos trabalhistas em que, se a pessoa não pagasse, a justiça iria vir e iria forçar ser pago. Isso não existia. E quando o pobre queria pleitear o seu direito, quem é que tinha dinheiro para contratar advogados e fazer com que a demanda judicial ficasse lá por tempos e tempos? Isso ocorre até hoje em dia. Quando as pessoas adentram na justiça, querendo o seu direito, pessoas de condição humilde, por exemplo, nos Estados Unidos, até alguns lugares aqui no Brasil, em que a pessoa tem um problema com o plano de saúde, ela está doente, ela está enferma, ela pagou aquele plano de saúde durante anos e anos, e quando ela precisa, o plano de saúde fala que não cobre, o plano de saúde fala que não vai executar aquilo que fora prometido, e a pessoa tem que ir para a justiça. E o plano de saúde também é governado por quem? É regido por quem? Nesse cenário, por pessoas abastadas. Existe ali algo, muitas das vezes, em determinados planos, colocados para ir para a justiça, ainda que o plano de saúde saiba que ele está errado. Por quê? Porque eles querem que o processo seja moroso, ele quer que aquilo demore. E demora a tal ponto de que aquela pessoa enferma que precisava do plano de saúde, ela morre. Talvez isso não esteja tão claro no nosso lado, mas isso ainda é uma realidade até hoje. Ainda que, pela graça de Deus, o Evangelho tenha influenciado o nosso país de maneira tal em que as leis busquem proteger o mais fraco, busquem proteger o pobre, ainda assim há uma opressão do rico com o pobre, e isso não está ligado a uma ideologia política. Isso é uma realidade do mundo caído, isso é uma realidade que o profeta Isaías falou, isso é uma realidade que está em diversos profetas e que é até hoje. Se nós tirássemos muitas das nossas leis, as opressões continuariam e seriam aumentadas muitas das vezes. Não venhamos cair, meus irmãos, em ideologias que pintam de que uma pessoa que tem uma condição elevada, ela é nobre porque ela dá trabalho. Não necessariamente. Muitas das vezes o que move aquela pessoa é a ganância. E se ela puder pagar 3 vezes menos para os seus empregados, para que ela lucre mais, ela assim o fará. Ela não faz porque tem uma lei que impede que ela assim o faça. Não venhamos a cair em ideologias.
Para fugir do comunismo, vamos cair para o anarcocapitalismo. O Estado foi estabelecido por Deus para julgar retamente e proteger também os mais fracos e dar a cada um que é devido, não importa da sua condição social. Não importa. Nós não abraçamos a ideologia comunista, que é pervertida, ignóbil e longe da lei de Deus, mas também nós não abraçamos o anarcocapitalismo, porque não está em conformidade com a lei de Deus pintar que uma pessoa, só porque ela tem uma condição social mais elevada, ela é boa e ela só fará o bem. Isso é contra a luz da razão, isso é contra a história. A história não colabora isso. Por quê? Porque por nós sermos pecadores, estarmos caídos, sempre que um pecador tiver a oportunidade de se colocar como Senhor sobre o outro, ele assim o fará. Ele assim o fará. Nós somos depravados. Não esqueçamos de algo muito precioso para nós, a doutrina da depravação total. E a depravação do homem precisa ser minorada para que o homem depravado não cause estragos na vida do outro. E aqui, no primeiro século, isso acontecia. Atos dos Apóstolos vai mostrar pessoas abastadas perseguindo Paulo, usando do seu conhecimento jurídico ou do seu conhecimento diante de pessoas de alta posição para julgar. Os fariseus que perseguiram Jesus, eles adentravam na alta classe. Eles falavam diretamente com Pilatos. Eles não eram qualquer um. Não é qualquer um que está ali perseguindo Jesus Cristo. Líderes religiosos. No nosso tempo também, nós temos líderes religiosos abastados. Versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, mais uma vez, relacionado a Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver isso acontecendo muitas vezes em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver Paulo sendo perseguido, os missionários sendo perseguidos, muitas das vezes por pessoas de alta condição e por pessoas também de baixa condição. Mas aqui, Tiago está colocando uma problemática. É como se Tiago estivesse falando. Parece até que Tiago aqui ele está querendo dar um ar vingativo. Ou seja, olha, se eles perseguem vocês, se eles arrastam vocês para os tribunais, não honrem essas pessoas. Parece que é um ar vingativo, mas não é isso. O que Tiago está querendo é despertar os irmãos que tinham caído na ilusão, como se fosse um canto da sereia, da glória do mundo. Quando o rico adentrava dentro da comunidade, eles esqueciam de tudo o que essas pessoas abastadas faziam contra eles. Porque eles só olhavam para a classe social e só olhavam por quanto eles poderiam ser beneficiados pela classe social e esqueciam que a igreja de Deus era perseguida. Esqueciam que o irmão ao lado estava sendo perseguido. Dinheiro era sinônimo, e até hoje é sinônimo de glória, de sucesso. Mas isso não deve ser uma realidade dentro da comunidade cristã. E Tiago, ele aqui está apenas chamando os cristãos a tomarem ciência e a saírem desse teor de seduzidos pelas riquezas. E uma vez que ele desperta, ele agora vem e fala no versículo 8: se vós, contudo, observais a lei régia, a lei suprema, a lei real, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Por que Tiago está falando isso aqui? Porque ele já antecipa uma objeção ou uma escusa, uma desculpa que alguém poderia suscitar. Ora, a palavra de Deus diz que eu tenho que amar o meu próximo. A palavra de Deus diz que eu tenho que honrar. Portanto, estou honrando. E Tiago diz o quê? Fazeis bem. Vocês estão honrando algumas pessoas? Fazeis bem. Realmente, isso está correto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o versículo 9 continua. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Por quê? Porque já que esse é um argumento, já que é por amor ao próximo que você está sendo e agindo com deferência ao rico, por que você não honra e não trata com respeito, com deferência também o pobre? Então, não é amor ao próximo.
é interesse pessoal. Não é amor ao próximo. Porque o pobre também está ao seu lado. E ele está sendo menosprezado. Não engane a Deus e não engane a si mesmo. Isso é algo perverso. Sendo arguidos, ou seja, sendo acusados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aqui é um texto que a gente pode ficar confuso. Ora, então, o que significa? Significa que não há intensidade de pecado? Não existe? Não há rigor da lei? Será que é isso que Tiago está ensinando? Não é isso que Tiago está ensinando. Tiago não está ensinando que não existe rigor da lei. É claro que existe rigor da lei. Ou seja, é claro que existe intensidade de pecado. É claro que aquele que olha para uma mulher com desejo impuro, ele peca. É claro isso. Mas é claro que aquele que olha para a mulher com desejo impuro e comete, de fato, uma relação e consuma, a gradação ali foi pior. E a consequência será pior. O próprio Cristo disse que se em Sodoma e Gomorra tivessem feito os milagres como estava acontecendo em Israel, eles teriam se convertido. Por conta disso, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para a geração que viu Jesus pregar. O que significa? Que há rigor. Existe rigor. Nós, por exemplo, que nascemos num país cristão, o rigor para nós é muito mais acentuado do que para alguém que nasceu num país que nunca foi pregado o Evangelho. Porque nós desobedecemos a lei de Deus sabendo o que Deus diz. O rigor é muito pior. Mas Tiago não está trabalhando isso. Tiago está querendo dizer aqui que os judeus, eles tinham, lembrando que essa epístola aqui provavelmente é para judeu cristão, ele tinha uma tendência de hierarquizar a lei, de maneira em que, se ele não cometesse o pecado daquilo que ele considerava de menor importância, então ele não era um transgressor. Jesus trabalha isso quando os judeus consideravam que o dízimo, isso foi trabalhado hoje pela manhã, que o dízimo era mais importante do que honrar pai e mãe. Os judeus achavam isso. Então, se a pessoa está dizimando, está desonrando pai e mãe, tudo bem, não tem problema. Ela não é considerada como transgressor da lei. Mas Jesus fala, não, é considerado. E o argumento de Tiago, ele vai nesse sentido e ele coloca uma questão aqui. Por quê? Porque os judeus eles tinham uma ideia legalista da lei. Meus irmãos, nós não seguimos a lei meramente por causa da lei em si, mas por causa do legislador. Nós vimos qual é o prefácio dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus. Antes da lei começar a ser dita, fala-se quem é o legislador. Eu sou o Senhor, teu Deus. Os judeus olhavam apenas para a lei, não olhavam para o legislador. E Tiago está falando assim, ora, aquele que disse, não adulterarás, foi aquele que também disse, não matarás. É o mesmo Deus que disse uma coisa, disse outra. Portanto, se você acha que encontrará uma escusa, não será considerado pecado só porque você escolheu um pecado que você considera de menor gradação, está muito errado. Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ora, se não adulteres, porém matas, vens a ser transgressor da lei. O que está escrito em Deuteronômio? Maldito todo aquele que não cumprir todas as palavras desta lei. Maldito todo aquele que não cumprir todas as palavras desta lei. Portanto, se a pessoa transgride uma pequena porção da lei, ela é maldita. Ela é maldita. E o versículo 12, Tiago vai chegando para a conclusão. Se do versículo 8
até o versículo 12, ele vai falar da lei, e o resumo da lei, que vai do 5º ao 10º mandamento, que é amor ao próximo, que os judeus, cristãos, nesse contexto não estavam praticando. Agora, do versículo 12 ao 13, ele vai falar da misericórdia. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Olha como está entrelaçado mais uma vez. O que você fala, você faz. Porque aquele que fala e não faz é hipócrita. Tiago, vez para outra, ele coloca e acentua a importância da prática. Ser bom em teologia e falar bem de teologia é importante? É. Dominar, ou melhor, manejar bem a palavra da verdade é importante? É. Mas só maneja realmente aquele que pratica. Saber onde está o texto bíblico, aquele que ganha uma gincana bíblica, encontra o texto mais fácil, ou memoriza, não significa que ele é o mais sábio ou que ele maneja bem. Porque o que vai demonstrar é se ele pratica. Ele pratica? Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Como assim? A lei da liberdade é a nossa relação com a lei de Deus. Quando nós nos aproximamos da lei de Deus, o decálogo, vamos colocar o decálogo como nós estamos vendo pela manhã. Da lei de Deus sem Cristo, o que nós somos? Malditos. Maldito. Não tem como nós olharmos para o decálogo e falar que nós somos bons. Nós estamos vendo isso. É impossível. Agora, uma vez que nós chegamos à lei de Deus, vemos a vileza do nosso pecado, vamos para Cristo e lá nós somos redimidos, nós voltamos para a lei e agora essa lei, ela já não é a lei que nos escraviza, no sentido que Paulo usa, no sentido de buscar praticar as obras para ser salvo. Não, agora é uma lei de liberdade, na qual ela demonstra o que agrada ao Pai. Agora nós fazemos não porque meramente está codificado ali, mas porque aquilo é do agrado do Pai. Aquele que me ama, Jesus Cristo disse, guarda os meus mandamentos. Eu não faço mais e não busco mais cumprir o 5º mandamento, o 19º, o 1º, porque eu quero ser salvo. Mas eu faço isso porque eu quero agradar o Pai que está nos céus. Porque eu oro para fazer a vontade de Deus. Eu oro para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado. Então a lei, a nossa relação com a lei mudou. A lei é a mesma, a relação nossa com ela muda. De forma que agora ela é lei de liberdade. Não tem duas leis aqui. Não tem duas leis. É a mesma lei. Porque o juízo, versículo 13, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, só encontrarão no último dia um Deus misericordioso aqueles que agiram nessa terra em misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Aqueles que agem, vivem uma vida sem a misericórdia, eles encontrarão no dia do juízo um Deus irado. Um Deus que julgará com a sua justiça. E esse exemplo pode ser colocado também no que ele vai falar depois do seguinte, sobre Raabe, por exemplo, que agiu com misericórdia, e o povo também agiu com misericórdia sobre a vida dela. Meus irmãos, vamos para algumas aplicações. Uma vez que nós vimos a importância de nos atentarmos para o que Tiago tem falado, primeiro ponto, fujamos do perverso pensamento de fazermos acepção de pessoas. Fujamos do perverso pensamento de fazermos acepção de pessoas. Nós, pela graça de Deus, podemos estar em um ambiente em que aqui não há acepção de pessoas. Aqui não existe cadeiras marcadas. Aqui não existe lugar de honra para aqueles que são abastados. Não existe isso aqui.
Mas nós podemos sim estar nutrindo em nosso pensamento a perversidade de fazer no nosso coração a acepção de pessoas. Nós podemos estar, meus irmãos, com uma mente completamente mundana, em que nós vemos a glória do rico e nós vemos aquilo e almejamos aquilo e queremos aquilo. E nós caímos na falácia do mundo em de vamos nos relacionar com aqueles que podem nos beneficiar. Vamos estar em um meio em que existam pessoas que podem nos ajudar com uma rede, com um network. É muito falado isso nas redes sociais. Se você quer crescer na vida, não fique ao lado daqueles que nada podem fazer para te ajudar. Não fique do lado dessas pessoas. Essas pessoas só podem te puxar para baixo. Essas pessoas só vão atrapalhar o seu caminho. Muito pelo contrário. Faça amizades que te coloquem em posições de honra. Faça amizades que abrem portas para você crescer na vida. É isso que o mundo almeja. Mas será que é isso que a palavra de Deus ensina? Será que é isso que Cristo fez? Será que o Senhor da glória, quando Ele veio aqui, Ele buscou os ricos? Nós vemos nos evangelhos Jesus buscando os pobres. Nós vemos nos evangelhos Jesus buscando os menosprezados. Nós vemos nos evangelhos Jesus buscando aquele que não podia andar. Nós vemos nos evangelhos Jesus falando que enquanto havia um mendigo chamado Lázaro, que nada podia fazer, que na verdade a única coisa que ele fazia era receber lambidas de um cão que pegava e ficava ali lambendo as suas chagas, enquanto estava na porta de um rico, nós vemos Jesus falando que Lázaro foi salvo. Lázaro foi salvo. E o rico? O rico foi condenado. O rico foi condenado. Portanto, meus irmãos, nós podemos estar longe do que Tiago tem dito aqui. Talvez nós começamos um pequeno passo para longe do padrão divino. Talvez isso não se manifeste aqui, mas se manifeste com quem nós nos relacionamos. Será que se alguém andrajoso entrar nessa igreja, será que ele vai ser bem recebido? Será que o abraço que a gente dá no irmão que veio arrumado, perfumado, será o mesmo abraço que a gente vai dar para o andrajoso? Ou será que a gente vai falar de longe? A paz do Senhor. Se nós sabemos, devemos praticar. Será? Ou será que a gente só vai falar a paz do Senhor e depois a gente vai voltar para os nossos grupinhos pós-culto e vamos deixar a pessoa marginalizada? Afinal de contas, ela não está no nosso contexto, ela não está no convívio, ela não tem o mesmo repertório cultural, ela não tem o mesmo repertório de poder aquisitivo, ela não foi nos mesmos ambientes que nós fomos. Então, sobre o que nós vamos conversar? Sobre o que nós vamos falar com ela? Perverso pensamento. Se não é Cristo que motiva as nossas conversas antes e pós-culto, ou o amor de Cristo que motiva isso, então a nossa igreja já virou uma igreja completamente focada em um clube social, em que nós vemos aqui, encontramos amigos, batemos nas costas e voltamos. Se eu busco apenas conversar por afinidade, então eu esqueci o que é fraternidade. Nós não estamos aqui nessa noite, e nós não estamos nos reunindo aqui dominicalmente para a satisfação dos nossos prazeres e para escolhermos quem nós queremos nos relacionar. Nós estamos aqui porque fomos trazidos aqui por um Deus gracioso para que estivéssemos hoje nessa comunidade e para que nos relacionássemos
com qualquer um que adentrasse nessa comunidade pela via do arrependimento. Se nós de fato somos convertidos, que assim venhamos a agir. Então, não façamos acepção de pessoas. Fujamos de fazer acepção de pessoas. Segundo, o que nós devemos mirar? Ora, se Tiago diz que Deus escolheu, via de regra, os pobres, é justo, pela lógica, nós falarmos que muitos de nós estamos nessa condição. Nós somos os andrajosos. Só Deus sabe de onde Ele nos tirou. Só Deus sabe. Talvez agora nós estejamos aqui bem arrumados, mas Deus sabe de onde Ele nos tirou. Deus sabe o que Ele teve que fazer, como Ele teve que nos limpar nosso pensamento, as nossas vestes, as nossas condutas. Então não nos achemos melhor do que o andrajoso, porque nós somos os andrajosos. Portanto, o que nós devemos fazer? Nós devemos, meus irmãos, mirar em sermos ricos em fé. Não é errado buscar melhorar a condição social da nossa família. Isso não é errado. Mas é errado quando a prioridade é essa. E nós esquecemos de que existe algo maior, ser rico em fé. Crescer no amor a Deus. Porque é somente os que amam a Deus que receberão a herança. É somente esse. Nós seremos miseráveis se nós tivermos ganhado o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Qual tem sido a nossa prioridade? Estamos almejando sermos ricos em fé? Estamos? Terceira aplicação. Nós estamos na segunda tábua da lei nas EBDs, que é dito segunda tábua, ou seja, quinto a 10º mandamento. Nós vemos do 1º ao 4º que o resumo é amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós já tivemos vários estudos sobre o 5º mandamento, e número considerado agora, 2, sobre o 6º mandamento. E vamos ter vários até o 10º. Se isso não tem estimulado o nosso amor a Deus e amor ao próximo, nós não temos sido aqueles que ouvem e praticam. A lei, ela tem qual é o espírito da lei? Ou qual é o resumo da lei? Amor. Um dos objetivos pelos quais a nossa congregação expõe o decálogo dominicalmente pela manhã, nessa série de estudos, é para que o nosso amor a Deus seja aumentado e o nosso amor ao próximo também seja aumentado e exercitado. É um dos objetivos. Não que nós tenhamos homens e mulheres legalistas, que ficam vendo aonde o irmão ao lado vai cair e vai falhar para apontar o dedo. Não. O resumo da lei, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, venhamos a investigar se nós estamos de fato exercitando amor. Será que estamos exercitando amor? Será que a nossa vida tem sido pautada como alguém que é amável? Será? Aquele que muito foi perdoado, muito ama. E por último, a última aplicação, meus irmãos. A última aplicação que está conectada à terceira. A quarta e última aplicação é: sejamos misericordiosos para com todos. Sejamos misericordiosos para com os nossos cônjuges, com as falhas que eles têm. Sejamos misericordiosos para com os nossos superiores, para com o nosso patrão, para com os nossos pais, para com qualquer um que exerça autoridade.
Sejamos misericordiosos para com os nossos filhos. Sejamos misericordiosos para com os irmãos na fé e sejamos misericordiosos para com os nossos amigos. Sejamos misericordiosos com todos. Porque se em nós faltar misericórdia, isso significa uma evidência de que no último dia também não acharemos misericórdia da parte de Deus. É o que Tiago fala. Aquele que não usou de misericórdia. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sejamos misericordiosos. O cristão é aquele que é misericordioso. O cristão é aquele que ama. O cristão é aquele que busca ser rico em fé. E o cristão é aquele que não faz acepção de pessoas. Porque Cristo salvou até mesmo ele, um pecador depravado, longe do Evangelho, longe da cruz, cheio de pensamentos pervertidos. Sabemos o que Cristo perdoou em nós. E se nós não sabemos, se nós estamos nos achando bom, venhamos a nos arrepender. Se achamos que não há iniquidade e que Cristo fez apenas um favor em nos salvar, estamos longe da cruz. Se não conseguimos ver a vileza do nosso pecado, o que foi o horrendo proceder que nós tivemos no passado, voltemos ao caminho de arrependimento. Porque somente aquele que se considera doente encontrará o médico dos médicos, Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela sua infinita misericórdia.